Olá, boa tarde a todos. José Ailton. Hoje mais um programa Diretoria em Foco. Eu, doutor Hernandes, aqui, presente, né? Isso. Boa tarde a todos. Tenhamos aí uma ótima quinta-feira abençoada. Dia dos namorados. Hoje, dia dos namorados, né? Feliz dia dos namorados e namoradas, né? Comprar aquele presentinho para a esposa, né? E vice-versa, né? É isso aí. Hoje a gente temos bastante temas aqui para estar tratando, né, doutor Hernandes? Exatamente. Falar aqui da enquete, né, do dia hoje. Você que está aí do outro lado da telinha, curtir, compartilhar, não é isso, doutor? Isso. E fazer perguntas. O doutor Hernandes está aqui para estar respondendo para todos vocês aí, tá? Durante a programação aí, a gente vai ter vários assuntos abordando, os trabalhadores que estiver do outro lado, trabalhadoras, namorados e namoradas, hoje em casa, nesse friozinho chuvoso, né? Exatamente. Pode curtir, compartilhar a nossa live e perguntar, fazer perguntas. Né, doutor? Isso, e hoje nós vamos ter também um sorteio, né? Sorteio de óculos aqui da Alana. Temos aqui o sorteio do óculos da Alana. Vou pegar aqui já para aquele trabalhador ouvinte da Rádio Somais Citicom. Óculos bem bonito. Curtir a live aí, compartilhar, Isso. Convidar amigos para estar participando, fazendo perguntas para poder participar do sorteio no final da programação aí. Beleza, doutor Hernandes? Vamos para... Qual é a enquete do dia? A enquete do dia hoje, vamos lá, você gostaria de participar do nosso ciclo de depoimentos junto com o Citicom? Aí a gente precisa que vocês aí nos responda sim ou não, é isso, doutor? Exatamente, até meio-dia e 50. Até meio-dia e 50, você querendo participar, compartilhar junto com o Citicom, entendeu? Dar depoimentos, pode ter um prazo aí até 12h50. Para estar participando aí junto com a gente. Não é isso, doutor? Exatamente. Então eu vou dar início aqui ao Momento Saúde Citicom, né? O tema de hoje é bem interessante, né? Tem total relação aí com os trabalhadores, né? Com o ambiente de trabalho. Então é muito importante aí para divulgar, né? E dar conhecimento aos trabalhadores. Sim, claro. Sobre doença ocupacional. Então vamos falar sobre o conceito, características e direitos do trabalhador. Então, quais tipos de doenças não são consideradas doenças de trabalho? Existem algumas doenças que não são consideradas doenças de trabalho em virtude de sua natureza, pois se desenvolvem naturalmente. São elas: doença degenerativa, doença inerente ao grupo etário, doença que não produz a incapacidade laborativa e doença endêmica adquirida por segurado habitante de região e que se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. As hipóteses acima estão dispostas no artigo 20, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 1991, as quais são detalhadas a seguir. Vamos falar sobre o conceito. A doença degenerativa. O que significa doença degenerativa? As doenças degenerativas são as que modificam o comportamento da célula, causando uma gradual lesão do tecido de caráter irreversível e evolutivo. Essas doenças são cada vez mais comuns e são assim conhecidas porque causam a degeneração progressiva do organismo como um todo. Provocam a degeneração da estrutura das células e tecidos afetados e podem envolver todo o organismo: vasos sanguíneos, tecidos, ossos, visão, órgãos internos, cérebro e outros. A doença degenerativa que a gente se depara muito aqui na categoria acontece quando o trabalhador
é acometido de doença, sabe em que local? Na coluna. Isso devido à carga, né? Durante o trabalho, né? Muitas das vezes tem que carregar saco de cimento, né? Carrinho com areia. Verdade. Então, essa doença é muito comum aqui na categoria da construção civil, o trabalhador ser acometido ali por hérnia de disco, principalmente hérnia de disco. E muitas das vezes, essas doenças, a hérnia de disco está ligada ao trabalho, né? Devido ali ao esforço excessivo. E também pode estar ligado à própria idade do trabalhador, né? Então, enquanto mais a pessoa vai avançando ali na idade, mais experiência. Então acontece o quê? De ela não ter... o envelhecimento gera o quê? Alterações do nosso corpo. Claro. E isso aí pode desencadear a chamada doença degenerativa, em razão da evolução da idade. E aí também está ligado aí a doenças da coluna. Então aí é um laudo médico, através de ressonância magnética, dá para identificar isso. E aí o médico do trabalho pode também correlacionar essa doença ao trabalho. Então vamos discorrer mais aqui sobre as doenças degenerativas, que elas são crônicas, não transmissíveis, e algumas não têm cura conhecida. O conhecimento que se tem é que elas podem desenvolver devido a diversos fatores, como tabagismo, o excesso de peso corporal, má alimentação, vida sedentária, predisposição genética e alcoolismo. Alguns exemplos de doenças degenerativas são câncer, diabetes, esclerose múltipla, osteoartrose, osteoporose, degeneração dos discos vertebrais, hipertensão arterial, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, coreia de Huntington, entre outras. Doença inerente ao grupo etário. Então, aí, a questão, né, da faixa etária, né, pessoa que vai ficando mais velha. Então, vamos falar aqui agora. As doenças ligadas ao grupo etário têm necessariamente a idade como fato gerador da enfermidade. Sua causa não decorre das atividades exercidas, e sim da própria idade. Como exemplos dessa doença, podemos citar a prebiacusia, cada nome, né? Estranho, né? Como na medicina. A dobrar a língua. Que é perda de acuidade auditiva iniciada a partir dos 30 anos, resultante da degenerescência das células sensoriais. Tem também outras doenças, a catarata, doenças reumáticas, Alzheimer, entre outras. Doença que não produz incapacidade laborativa. Também são consideradas doenças de trabalho, as enfermidades que não excedam a perda da capacidade laboral, como simples perda ou até mesmo pequeno corte. Então, o Sitcom, agora uma recomendação, né? O Sitcom disponibiliza a todos os associados dependentes uma ampla rede de clínicas conveniadas com as mais diversas especialidades médicas, onde os trabalhadores poderão usufruir de cuidados, inclusive para a prevenção e detecção precoce de doenças. Na sede, os associados e dependentes têm à disposição um consultório de fisioterapia completo, com profissional qualificado, 2 consultórios dentários com equipamentos e profissionais de alto nível e uma ótica exclusiva para atendimento completo para os devidos cuidados com a visão de seus familiares e dependentes. Juntos somos mais Sitcom em ação. Mais uma vez aí, doutor, lembrando aí o pessoal curtir a live, compartilhar com os amigos, né? Procure fazer perguntas para poder depois, no final aí, você participar do sorteio da ótica Alana, não é isso? Exatamente. E relembrando, né, sobre a regra de sorteio, né? Sim, isso. Então, para poder participar do sorteio, tem que participar da rádio e sendo sorteado,
tem que, né, deixar o ok e participar da enquete. Pode repetir novamente, diretor? A enquete do dia? A enquete, vamos lá. Pedir para curtir, compartilhar, né, e comentar as lives. Passa para os amigos que tem... se você gostar aí do tema, não é isso? Gostar do tema, compartilha e comenta aí. Tá, então a enquete do dia, eu vou repetir aqui, ó. Você gostaria de participar de nosso ciclo de depoimentos junto ao Sitcom? Responda sim ou não até 12h50. É isso. Então passamos aqui para divulgação dos serviços, Vamos lá. clínicas. Vamos lá. Hoje, por exemplo, eu estive em vários setores, nas frentes de serviço aí, né? E ainda nos dias de hoje, doutor, a gente bate cada situação nas frentes de obra, trabalhadores em cima de andaime, sem cinto de segurança. Fui lá visitar a empresa agora e deparei com essa situação, né? Aí a gente chama a atenção, tem que parar a obra, tem que chamar o técnico de segurança. O cara que é estudado e vê aquela situação, fica fazendo vista grossa, aí o cara cai dali de cima, se machuca, se quebra, é um prejuízo para a empresa, um prejuízo para o trabalhador, né, que amanhã tá machucado, a empresa vai colocar outro no lugar dele, e a gente fez uma conversa com o pessoal lá em cima dessa situação, né? Sim, sim. Então, nos dias de hoje, a gente ainda depara com isso nas obras. Trabalhadores sem carteira assinada, sem registro de carteira. Entendeu? Aí, tempo chuvoso, o pessoal trabalhando na chuva, a gente conversa, mas não tem jeito. Né? Tem que fornecer capa, né? Na chuva tem que fornecer a empresa fornece a capa para o cara trabalhar na chuva. A capa é feita para você sair da chuva, se deslocar do local de trabalho e ir para um abrigo. E tem um local lá de pessoal ficar Sim, abrigado? tem tudo lá, tudo bonitinho, mas os caras não respeitam, não cumprem a regra, né? Mas, infelizmente, né? Chega no momento lá do trabalho, tem que continuar trabalhando na chuva. Verdade. Entendi. Né? Mas E aí, no caso, você notificou a empresa para regularizar essas pendências? Chamei, parei todo mundo, conversei com o encarregado, com o engenheiro que estava na obra, técnico de segurança, fizemos lá um bate-papo com a galera, porque o cara cai dali. Eu falei com o trabalhador que estava lá em cima, mais de 4 metros de altura, segurando no pilar lá, tentando ajustar o pilar sem cinto de segurança, sem nada. Aí não pode. Cai dali de cima, se arrebenta todo. Né? E a segurança. Infelizmente, a gente não depara com isso. Informar também que a gente está aí na briga aí junto com a patronal, em busca do fechamento das convenções, né? Fechamos só o mármore, granito e imobiliário, mas a convenção leve e fora da Reduc e pesada ainda estamos em negociação junto com a patronal. Alguns trabalhadores têm nos procurado, nos ligado, e aí, como é que está a convenção? Já tem um percentual já pré-definido, porém, estamos dependendo lá da... Peço desculpa aí que peguei o resfriado não quer me largar. Não quer me largar, tá difícil. Tá pegando todo mundo. Pois é. Aí a tosse toda hora. Então a gente está dependendo da assinatura lá da convenção, junto à patronal, para poder estar distribuindo para as empresas e, consequentemente, as empresas estão pagando os trabalhadores o percentual, mais o retroativo. Não é isso? Isso. É isso que eu tenho para passar para vocês. E assim que a gente conseguir ver o fechamento lá da convenção, a gente vai estar passando informativo aos trabalhadores nas frentes de obras. Desculpa. Pode ler, Léo, as interações que nós temos? Vamos lá, doutor. Uma boa tarde a todos. Começando aqui pelo Alfredo Eudivan, desejando uma boa tarde a toda a diretoria. Desculpa. Temos aqui Boa também tarde, senhor Alfredo. Mileide Mendonça. Boa tarde, senhora Milei. Temos aqui o Márcio Boa tarde a todos. Zac, deixou uma Boa tarde, senhor pergunta Márcio. para o jurídico, que está guardado aqui para o momento jurídico. Vamos lá. Deixando boa tarde também Boa para tarde, o companheiro Márcio Zac. Boa tarde, Temos Márcio. também o Anderson Andrade, também desejando uma boa tarde para o Boa tarde, senhor companheiro. Anderson. Também deixou 2 perguntas também para o momento jurídico. Sim, sim. Temos a Mara Vieira também aqui, ó, desejando uma boa tarde. Boa tarde, Temos senhora a Mara. Roberta Leandro, A senhora Roberta. Renata Andrade, temos Boa tarde, o senhora Fábio Oliveira. Boa tarde, seu Fábio. Temos aqui também o Carlos Júnior também aqui, ó, desejando uma boa tarde para o companheiro. Boa Temos tarde, o seu José Carlos. Ricardo. Boa Uma tarde, boa José. tarde a todos. Que Deus derrame bênçãos
de sabedoria a todos. Obrigado Amém. a todos nós. Temos Obrigado. aqui também o Fábio também aqui, ó, desejando uma boa tarde a todos. Boa Deixa tarde, uma seu pergunta Fábio. aqui lá no Momento Jurídico. Temos aqui também a Roberta Leandro, desejando uma boa tarde a Roberta. todos. Temos aqui o Kleber, boa tarde a todos e parabéns pelos trabalhadores. A luta dos companheiros continua. É isso, seu Kleber. Boa tarde. Temos aqui a Mileide Mendonça, também tem uma pergunta aqui, está guardada para o Momento Jurídico. Boa tarde, senhora Mileide. Mileide, né? Isso. Isso. Temos aqui também Maninha Genete também, ó. Deixa eu assim, estou assistindo, muito bom a gente ficar bem informado. Senhora Janete, né? Senhora Janete. Uma boa tarde. Isso, Maninha Genete. Então, senhora Janete, né? Isso aí. Boa tarde. Vamos lá. Aí, doutor, só relembra o pessoal aí da regra da enquete, que o pessoal ainda não respondeu. E avisa aí qual brinde que tem hoje aí. O pessoal só participa do sorteio se participar da enquete. Aí o doutor Janete vai ler aí. Participa da enquete aí, responde lá sim ou não. Não é isso? Isso aí, exatamente. Para poder você, no final, ganhar esse óculos bonito aí da ótica Alana. Diretamente mostra pra- da ótica Coloca aí, Alana. doutor, para ficar ficou bonito, doutor. Olha lá o doutor Renato aí. Ó, bonitão aí. O dono já vai ficar com ciúme, já tirou a Então tá aí, ó, caçada. esse óculos aí será sorteado daqui a pouco, né? Então basta participar aí da enquete. Eu vou ler novamente aqui. Então responda sim ou não até 12h50. Então a enquete do dia é a seguinte: você gostaria de participar de nosso ciclo de depoimentos junto ao Citcom? Então respondam aí sim ou não, para poder então participar desse óculos aí de sol bem legal aí, bem bonito aí, diretamente da ótica Alana. É isso aí, doutor. Então vamos Chegando aí. passar aqui agora para o debate do dia. Tema No debate do dia nós vamos falar sobre acordo coletivo de trabalho. Na semana passada nós falamos sobre convenções coletivas de trabalho. Pois não? Só antes de sair do momento da notícias dos setores, Certo. essas duas perguntas vieram dos setores, né? Sim. Foi o Tony Barros e também o Felisberto. Como ficou a situação dos inspetores? Isso está sendo negociado ainda lá com o pessoal da Reduc, né? Que o Jean, o Fábio está mais inteirado no assunto lá e a gente vai anotar aí, anota com o telefone do companheiro. O Leonardo Pereira também fez a mesma Isso aí. pergunta. Então eles que estão de frente lá desse assunto lá, pendente, entendeu? E assim que... Anota o contato dele aí que a gente vai estar respondendo assim que acabar a live, tá? Aham. E a última aqui Passamos também, lá que pra faz eles. parte dos setores, uma interação que o companheiro Diego G deixou assim, ó. Podem fechar a Petrobras, podem fechar a Reduc, uma vergonha, tantas empresas quebrando, falindo em tão pouco tempo, Propávio, MIP, TD agora, LCD e tantas outras. Petrobras sendo conveniente com tudo. Lamentável a situação dos trabalhadores terceirizados. Verdade. Eu só quero colocar aqui que eu estou quase todo dia lá na Reduc, porém eu não participo das negociações, dos assuntos pertinentes à Reduc. Eu faço uma fiscalização de empresas fora da área da Reduc. Por exemplo, Guapimirim, Magé, Xerém, Piabetá, essas áreas aqui fora. Essas perguntas, não sei se é pergunta, né? Então, é pertinente ao pessoal da área da Reduc. E a gente vai estar anotando aqui, vai estar passando. Na próxima live a gente vai poder estar respondendo para os trabalhadores aí, ok? Mas só para complementar, realmente, recentemente a gente está vendo aí Pessoal da MIP, né? uma crescente, né, dificuldade, né, de empresas que prestam serviços à Petrobras em manterem ali os contratos, né, tanto os contratos de trabalho quanto o contrato firmado com a Petrobras, né, entrando em dificuldade financeira, deixando de pagar verbas trabalhistas aos trabalhadores, verbas rescisórias, né. Realmente é uma situação que gera uma reflexão, né? O que está acontecendo, né? Será que a Petrobras está contratando e na licitação não está observando se a empresa, de fato, tem lastro financeiro
para pôr o dinheiro, porque inicialmente a empresa entra com dinheiro para poder comprar material, fazer a contratação de funcionários, né? Será que essa empresa tem de fato laço financeiro para poder dar continuidade, assumir o contrato e dar continuidade e tocar o serviço até o final, né? Entregando ali a prestação, né, de serviço adequadamente, pagando os trabalhadores? Então é uma reflexão que tem que ter, né? Principalmente a Petrobras ali no momento da licitação, né? Contratar empresas que possuem laço financeiro suficiente para entregar tudo, tanto o serviço quanto as verbas trabalhistas aos trabalhadores. Aí a corda arrebenta sempre o lado mais fraco, o trabalhador, né? Não tem nada a ver com isso. Né? E o sindicato vem fazendo um trabalho aí, por exemplo, em relação à MIP, né? Com as ações coletivas, né? O sindicato teve lá os bloqueios, vários trabalhadores já receberam, alguns ainda não, porque as ações estão em andamento ainda, né? Então a empresa dividiu em grupos, dispensou em grupos, né? Então os primeiros já foram contemplados com as primeiras ações coletivas, os outros ainda estão aguardando, quem foi saindo ali por último. Então é nesse pé que se encontram as ações coletivas em andamento em relação à MIP. Então vamos dar início aqui ao tema, né? Acordo coletivo de trabalho. Então, semana passada nós falamos sobre a convenção coletiva de trabalho e hoje, então, vamos falar sobre acordo coletivo de trabalho. Ele é citado no artigo 611 da CLT, no qual explica o que é e como deve ser aplicado, estabelecendo algumas regras. Então, confira o que ele diz, ou seja, esse artigo 611. Ele diz o seguinte: convenção coletiva é o acordo de caráter normativo, pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Então, o que a gente tira daqui? Que a convenção coletiva é a norma coletiva firmada entre os sindicatos. O sindicato que representa os trabalhadores e o outro que é o sindicato que representa as empresas, ou seja, os empregadores. Então, na convenção coletiva nós temos então a participação dos dois sindicatos. No acordo coletivo muda um pouco. Então, quem participa é o sindicato que representa os trabalhadores e a empresa específica, né? Mas não é uma empresa qualquer, é uma empresa que está inserida na categoria em que o sindicato representa os trabalhadores dela, entendeu? Então tem que haver também essa correspondência, não pode se buscar um sindicato qualquer e a empresa firmar um acordo coletivo, tem que ser o sindicato respectivo e que representa a categoria em que os seus funcionários estão inseridos. Aqui nós temos, inclusive, um acordo que foi firmado recentemente com a empresa Afonso França, né? A empresa está atualmente na base, né? BRZ já fechou um acordo também. Também outra empresa aqui, MRV. Essas empresas, elas constroem conjuntos habitacionais. Já a Afonso França está construindo um data center lá em São João de Meriti. Então, essas empresas procuraram o sindicato e então foram firmados acordos coletivos estabelecendo condições específicas para os seus funcionários. Nesse caso é acordo individual separado, né? Isso, acordo coletivo de trabalho. O que é acordo coletivo? Um acordo coletivo envolve o sindicato dos trabalhadores e uma ou mais empresas. As normas estabelecidas neste acordo, no entanto, só devem ser cumpridas pelos envolvidos, ou seja, pela empresa e seus colaboradores. Como funciona um acordo coletivo? Um acordo coletivo acontece quando a empresa vai até o sindicato dos empregados e firma algumas medidas
que só valerão para essa empresa e seus colaboradores. Na maioria das vezes, esse acordo serve para resolver algumas situações conflitantes e, para tanto, é realizada uma negociação. Antes mesmo de ser formalizado, deve existir um motivo para que o acordo exista. Geralmente, o que acontece é que os colaboradores e a empresa sentem a necessidade de firmar alguns benefícios e direitos em um acordo. Em seguida, ambos decidem quais serão as solicitações feitas no acordo. O próximo passo é apresentar as negociações em uma Assembleia Geral, na qual as partes interessadas e o sindicato da categoria participam. Então, essas são as considerações sobre o acordo, e ainda tem mais algumas situações aqui que eu preciso comentar. Qual é a diferença do acordo coletivo para a convenção coletiva? Já até antecipei, né? Mas vamos aqui reiterar. O acordo coletivo envolve somente o sindicato dos trabalhadores e uma ou mais empresas, dizendo respeito somente aos que fazem parte, como explicamos logo no início de sua leitura. Já a convenção coletiva funciona de forma diferente, pois envolve o sindicato dos trabalhadores e o sindicato da categoria econômica. Consequentemente, obriga a todas as empresas e os colaboradores dessa categoria de trabalho a adotarem o que foi acordado em negociação. Outra pergunta: quem é representado pelo acordo coletivo? Em um acordo coletivo, os colaboradores e empresas são representados pelo seu sindicato, ou seja, não importa se o trabalhador da categoria é filiado ou não ao sindicato de uma categoria. Se a empresa solicitar o acordo, ele estará representado da mesma forma. Outra pergunta: o que pode ser decidido em acordo coletivo? Um acordo coletivo, como falamos ao longo desse texto, deve visar sempre a garantia dos direitos e deveres dos envolvidos. Em vista disso, diversos tópicos podem ser solicitados e decididos, como os pisos salariais, valor de hora extra, reajustes, benefícios, direito dos colaboradores, entre outros. Outra pergunta: acordo coletivo pode ir contra a CLT? Sim. Olha só. Muita gente diria não, né? Não. Mas a resposta é sim. Um acordo coletivo pode ir contra a CLT. Isso, pois, de acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, a convenção ela só não pode contrariar a Constituição Federal. Aí, realmente, não. Tem lá o artigo 7º, que trata sobre alguns direitos dos trabalhadores. E aí, em relação a esses direitos que estão previstos na Constituição, o acordo ou convenção não pode conflitar. Então, o artigo 7º diz o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 16, aliás, inciso 26, diz o seguinte: o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, sendo firmada a norma coletiva, né, através de um acordo ou convenção, então isso prevalece sobre o legislado. É o que veio, inclusive, com a reforma trabalhista. Entendeu? Então, tem até uma prevalência em relação ao que consta na CLT. Dessa forma, todos os envolvidos devem obrigatoriamente respeitar os acordos coletivos vigentes. Próxima pergunta: existem restrições para a efetivação do acordo coletivo? Resposta: como vimos acima, os acordos coletivos devem ser respeitados. Entretanto, isso só vale se o acordo a ser proposto adapta benefícios para a categoria, sem que os trabalhadores percam direitos. O artigo 7º da Constituição Federal diz que os direitos precisam buscar a melhoria da condição social do empregado. Portanto, as restrições que envolvem esse tópico
também estão presentes nesse mesmo artigo da Constituição Federal. Com isso, listamos alguns dos direitos garantidos que não podem sofrer mudanças a seguir. Exatamente o que eu mencionei. Agora, só você dar uma paradinha aqui para pedir para a galera aí comentar, curtir a live. Se está gostando aí, Isso. Convida os amigos aí, espalha para os amigos, colegas de trabalho. Vem participar do final, lembrar da enquete aí de novo, né, doutor Hernandes? Isso, vamos E a regra também. E a regra, se você não compartilhar, não comentar lá, não Participar da enquete, não participar da enquete, não participa do prêmio. participará do sorteio do final da programação. Isso. Beleza? Então vamos aqui repetir a enquete, né? Por favor, Então doutor. a enquete do dia é a seguinte: você gostaria de participar de nosso ciclo de depoimentos junto ao Citicom? Então responda Você sim tem ou não. até 12h50 para poder responder aí, sim ou não. Isso. Beleza? Então a participação da enquete é condição para participar também Participar do sorteio. Então vamos voltar aqui. Com isso, listamos alguns dos direitos garantidos que não podem sofrer mudanças a seguir. Ou seja, o acordo ele não pode retirar esses direitos Sim. dos trabalhadores. Claro. Então, seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, ou seja, o FGTS, aviso prévio proporcional, licença paternidade, 13º salário, férias remuneradas e outros direitos também. Próxima pergunta: o que mudou no acordo coletivo com a reforma trabalhista? A principal mudança com a reforma trabalhista, que aconteceu em 2017, está relacionada à tolerância na negociação do acordo coletivo. Agora, existe uma flexibilização maior para que cada categoria possa entender as necessidades de seus funcionários. Antes da reforma, um acordo coletivo não podia ir contra a CLT. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 614 da CLT sofreu alterações, que estipula o tempo em que a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deve durar. Veja, o parágrafo 3º diz o seguinte: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. E o que seria essa ultratividade? Tem noção? Não, doutor. A ultratividade significa o seguinte: quando você tem uma convenção já vencida e está negociando a próxima convenção, para a próxima, né, para o próximo instrumento coletivo. Então, eu queria dizer o seguinte, que a negociação coletiva ela dura um certo tempo, né? Vem as assembleias, né? Vem as rodadas de negociação. Então, muitas das vezes, aquela convenção a anterior, ela já está em prazo de vigência expirado. Certo. E aí o trabalhador está sem regulamentação porque está havendo o quê? A negociação coletiva. Então, havia um entendimento do TST de que a convenção vencida poderia ser aplicada no período de negociação da próxima convenção coletiva. E aí, esse entendimento ele foi vedado, né, pela reforma trabalhista, e aí a ultratividade Dá um exemplo. passou a ser proibida. Dá um É exemplo. exatamente isso que eu falei. Você está durante uma negociação, ou seja, o trabalhador está sem regulamentação, porque está sendo negociada a convenção coletiva, A nossa data base e é aí 1º de aquela fevereiro. convenção já vencida não pode ser aplicada nesse período. A nossa data base é 1º de fevereiro. Aí a convenção vence 31 de janeiro. Exatamente. Tá de 25. Essa convenção venceu, ela venceu naquela data, não pode ser aplicada durante a negociação da próxima Só quando convenção. houver na próxima negociação. Exatamente. Assinatura. E aí foi entabulada a nova convenção coletiva. Então a anterior não se aplica na negociação da seguinte. Verdade. Antes poderia. Tinha inclusive uma súmula do TST que permitia. Uhum. Mas a Hoje reforma não mais. trabalhista acabou com isso e vedou essa aplicação. Hoje não mais. Exatamente. Então, próxima pergunta. Qual a importância do acordo coletivo? Já está fechando já. Então, qual a importância do acordo coletivo? Depois de tudo que falamos nesse texto, você pode perceber
o quanto os acordos coletivos podem beneficiar uma empresa e seus colaboradores. Por isso, ele é tão importante. Próxima pergunta. O acordo coletivo de trabalho deve ser registrado no Ministério do Trabalho? A resposta é sim, para dar publicidade ao ato. Contudo, seus efeitos começam a valer a partir da assinatura. Então, essa é uma dúvida muito frequente, né? Inclusive, já me deparei com discussão desse tipo em audiência trabalhista. Obrigado. Em audiência trabalhista, hein? O acordo estava assinado, no entanto, não estava registrado no Ministério do Trabalho. E a empresa, né, através do advogado, questionou isso, no sentido de que não poderia ser aplicado o acordo coletivo em relação àquele direito que estava sendo pleiteado na ação trabalhista. Mas isso não tem plausibilidade. Basta o acordo estar assinado, né, pelas partes envolvidas para ele produzir efeitos ali na relação de trabalho, né? Então, o registro no Ministério do Trabalho é apenas para dar publicidade. Próxima pergunta e última. Qual o prazo máximo de vigência de um acordo coletivo de trabalho? O prazo máximo de vigência de um acordo coletivo de trabalho é de 2 anos, conforme o artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Após o término desse prazo, o acordo perde sua validade, a menos que haja uma cláusula de ultratividade. No entanto, essa ultratividade ela caiu por terra, segundo a reforma trabalhista. Perfeito. Então vamos passar agora para o momento jurídico, né? Mas só, antes, doutor, só ler aqui umas interações rapidinho. E algumas perguntas que estão vindo também no decorrer do programa sobre notícias dos setores, né? O pessoal voltou, José. Aí temos aqui, ó, o Gilmar Prata, boa tarde. Estamos reivindicando melhorias para inspetores, pois está muito defasado os salários. Como está esse andamento? Aí também tivemos também, ó, o Tony, o Leonardo, o Eduardo, tivemos o Dias Silva pelo Instagram também fazendo essa mesma pergunta. Repetindo aqui, quem está tratando disso aí é o Fábio Mendes, lá na área da Reduc, junto com o Jean. Só procurar os mesmos lá na área da Reduc, parar ali, conversar e bater um papo com eles que estão inteirados nesse assunto, junto com o pessoal aí, tá bom? Procura o Fábio Mendes lá na área da Reduc, ali no estacionamento, ou o próprio Jean mesmo, que eles estão a par desse assunto aí. Temos aqui o Sidney Fernandes, temos boa aqui tarde, também Sidney. Boa tarde. O Lico Geme, temos o Alfredo, Boa tarde, seu Lico. temos aqui o Roberto Leandro, boa tarde, boa tarde. Temos aqui, ó, todo mundo desejando uma boa tarde. Temos também o Anderson Andrade, ele perguntou se vai ter algum curso de solda, sabe dizer de alguma coisa? No momento não temos nada. Beleza. Temos aqui o Kleber Almeida, também desejando seu uma Kleber, boa tarde a todos. Temos o Tiago Almeida também aqui desejando uma boa tarde, seu Tiago. Boa tarde, Tiago. Temos o pastor Silviano, temos o Boa tarde, Valtinho seu Oliveira pastor. também. Boa tarde, doutor Hernandes, diretor José Hilton. Boa tarde, Valtinho. Valtinho. Boa tarde, seu Tamo Valtinho. junto. Está devendo uma visita a gente aqui. Temos o Eduardo da Silva de Santana também desejando uma boa tarde a todos. Temos a Boa Renata tarde, de boa Andrade. Boa tarde, Eduardo. O Renata. pessoal Boa tá tarde. aí já participando da enquete, né? Uhum. Isso. Legal. Então, doutor Hernandes, aqui já vou começar já soltando aqui algumas perguntas que também aí você pode responder, né? Sim. E depois você lê o que faltou do andamento jurídico. Isso. A primeira foi a do companheiro Márcio Isaac. Boa tarde, seu Ele perguntou Márcio. sobre o andamento do processo da Misel. Misel, vamos falar. Então vamos começar logo pelo andamento da Misel, né? Ação coletiva Misel. No dia 4 de junho de 2025, então foi publicada aí a certidão de julgamento. Os embargos declaratórios foram rejeitados com aplicação de multa. Então aguardando a publicação do acordo para análise pelo departamento jurídico. Beleza. Próxima pergunta. Temos aqui também o Anderson Andrade. Ele fez Boa tarde, seu pergunta Anderson. de 2 processos. Sim. O primeiro foi TFM e o segundo Masterlogic. Tá, vamos lá. TFM. Ação coletiva TFM. No dia 19 de março de 2025,
distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, nós estamos aguardando esse processo ser incluído em pauta de julgamento. E a outra pergunta refere-se à coletiva Masterlogic, né? Isso. Então, eu vou passar um andamento. Então, Masterlogic, ação coletiva referente às verbas rescisórias, no dia 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos, em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores do total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Então, Masterlogic, estamos aguardando aí a redistribuição lá no Tribunal Superior, que fica lá em Brasília, para julgamento do recurso do Sitcom. Mileide Mendonça deixou assim, ó, 170, saída em fevereiro. O pastor Silviano também fez a mesma pergunta. Tá, 170, vamos lá. 170, aviso em fevereiro. É isso? Isso. Tá. Então é MIP, né? MIP 170, aviso em fevereiro. Isso. Então vou passar aqui o andamento. Verbas decisórias. No dia 29 de maio de 2025, tivemos a audiência onde o representante da MIP não compareceu, estando presente o sindicato, o advogado da MIP e a Petrobras. Não houve proposta de acordo. Tomou-se então os depoimentos. Devemos então aguardar os prazos processuais das razões finais e o encaminhamento para o Ministério Público do Trabalho, e em seguida o processo será concluído para sentença. Cláudio Ricardo, LCD. LCD me parece que ainda não está aqui, o pessoal está vindo ao sindicato, é uma situação muito recente, ainda não tem ação, ainda não tem ação coletiva, nada referente a isso, tá? Beleza. E aqui, Tiago Almeida, os 40% da MIP, janeiro. MIP, vamos lá, vamos voltar para MIP. Mas qual o número do contrato? Ele não botou, ele só botou os 40% MIP, janeiro. Tá, talvez multa de 40%, seria isso? Ele botou multa de 40%? Botou só os 40%. Deve ser multa. Tá, então eu vou ler aqui e especificar o processo. Então, vou passar aqui o andamento da ação coletiva MIP Construções, contrato 170 e 175, aviso em janeiro, verbas decisórias. A direção do Sitcom informa que no dia 11 de junho de 2025 foi certificado o envio do e-mail da Justiça do Trabalho para a Caixa Econômica fazer a transferência da parcela do FGTS que não foi paga e da multa dos 40% na conta vinculada da Caixa Econômica Federal, com o prazo para transferência de 5 dias úteis, ou seja, até o dia 18 de junho de 2025. Caso você, trabalhador e trabalhadora, que não receber em sua conta esses valores que foram informados no dia do pagamento do acordo, compareçam na sede do sindicato para dar entrada direto no banco. Mais uma vitória dos trabalhadores com o sindicato. Juntos somos mais fortes. Beleza. Isso aí. A Alexandra Oliveira, mas também já respondeu, ela tinha perguntado sobre a 170, fevereiro, mas o doutor já respondeu. Veio uma pergunta aqui direcionada também para o diretor José Ailton. O Alfredo Eudivan deixou assim, ó. Boa tarde, diretor José Ailton. Pode me informar quando vai ser assinado o contrato da obra do duto em Magé? Se já foi assinado, estamos na expectativa dessa obra. Bom, contrato sobre a obra de dutos, a Conege ainda não tem nenhum acordo assinado ainda. A gente está na expectativa aí para esse final de julho ou agosto ou setembro. Agosto ou setembro, tá? Ainda não tem nada assinado. Tem o pessoal já preparando aí os canteiros, boatos que ainda não fui lá, não vi nada ainda, mas o pessoal falou que já estão organizando lá os canteiros, então logo a gente vai ter notícias boas aí para estar passando para vocês aí, beleza?
Mais perguntas? Do jurídico, por enquanto, Tá, então eu vou passar aqui para os andamentos das ações coletivas, tá? Já informei de algumas, né? Mas de qualquer maneira eu vou repetir, né? Então eu vou passar aqui para a primeira ação coletiva, MEC serve, verbos decisórios, em 11 de junho de 2025, remessa dos presentes autos à Coordenadoria de Admissibilidade e Recursão. Então esse processo está lá no TRT, fica lá no centro do Rio de Janeiro, a fim do tribunal julgar o recurso que foi apresentado. Próxima coletiva, Propave, atual Blaspint, em 10 de junho de 2025, recebidos os autos para incluir em pauta. Então, da mesma maneira, esse processo está lá no tribunal, para o tribunal, então, apreciar e julgar o recurso que foi interposto. Próxima coletiva em Nova Rio, verbos decisórias, em 10 de junho de 2025, conclui os autos para julgamento, aguardar incluir em pauta de julgamento também lá no tribunal. Próxima coletiva, TS Engenharia, em 6 de junho de 2025, concluso para despacho. Recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, então o processo encontra suspenso. Próxima coletiva, VBC Tecnologia, em 5 de junho de 2025, conclui os autos para julgamento, aguardar incluir em pauta de julgamento. Próxima coletiva, Misão Engenharia, em 4 de junho de 2025, então foi publicada a certidão de julgamento, que diz que os embargos declaratórios foram rejeitados com aplicação de multa, aguardar a publicação do acórdão para análise do Departamento Jurídico. Próxima coletiva, Altivale Automação, em 23 de maio de 2025, indeferido a liminar do Sindicom em relação à devolução da multa para a Petrobras. A Altivale Automação, outra coletiva, né, contra a mesma empresa, referente às verbas decisórias, em 27 de maio de 2025, remessa do processo para a Coordenadoria de Admissibilidade e Recursão, ou seja, está lá no tribunal, que fica lá no centro do Rio de Janeiro. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, em 23 de maio de 2025, apresentada contra a minuta pelo Sindicom a respeito do agravo de instrumento por parte da Petrobras, que foi condenada subsidiariamente. Aguardar encaminhamento para o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Próxima coletiva, Bonifácio Montagens, em 20 de maio de 2025, concluso para despacho do juiz. A audiência inicial por videoconferência está marcada para o dia 31 de julho de 2025, às 8h50. Doutor Hernandes, vem mais uma pergunta aqui, direto aqui do Instagram. Sim. O Leandro Ramos também pergunta do jurídico. Ele deixou assim: sobre o contrato 163 MIP, como está o andamento e a especulação dos 33% que seria pagos no CID? Acho que ele deve ter deixado no sindicato, né? Pode ser. Esse aí é 163, 63. Né? 63, Transpetro. Então, esse processo tem ação coletiva e tem um procedimento de mediação no Ministério Público do Trabalho. Então, a ação coletiva está na Vara do Trabalho e o pedido de mediação está no Ministério Público do Trabalho. Então, são dois procedimentos aí separados. Então, na Vara do Trabalho tem ação coletiva, eu vou passar aqui o andamento. Então, o MIP Construções Contrato 163, Transpetro, verbas decisórias. Então, na audiência do dia 26 de maio de 2025, foi adiada a sessão da audiência telepresencial para o dia 20 de agosto de 2025, às 10h20. Então, tem uma audiência marcada a ocorrer no dia 20 de agosto do corrente ano, às 10h20. Lá no pedido de mediação, que corre no Ministério Público do Trabalho, foram apresentados alguns requerimentos que estão em sigilo, acreditamos que tenham sido apresentados pela Transpetro, né? Então o processo nesse momento está concluído com o procurador. Assim que ele proferir o despacho, todo o processo e os pedidos que foram apresentados poderão ser visualizados por nós. Então, primeiramente passa pelo procurador, depois ele libera o acesso às demais partes, e aí sim vamos tomar conhecimento do conteúdo dos requerimentos que foram apresentados. Mas ainda não tem ainda o desfecho dessa mediação, né, com liberação de valor, a exemplo dos 33%.
Então, estamos aguardando aí o despacho do procurador para dar prosseguimento a essa mediação. Tá bom? Beleza. Então, próxima coletiva. Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores. Foi feito o balcão virtual pelo sindicato no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025, lá no Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse processo está com recurso pendente de julgamento no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. Próxima coletiva, Masterlogic, verbas rescisórias em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição no Tribunal Superior do Trabalho para julgamento do recurso do Sitcom. Na medida cautelar referente aos salários retidos, em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores no total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. Próxima coletiva é TFM Petro, em 19 de março de 2025, distribuído no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, devemos aguardar o tribunal incluir em pauta de julgamento. E aí vai marcar uma data aí e o horário para julgamento do recurso. Próxima coletiva e última, REME, em 27 de janeiro de 2025, publicada a intimação para a penhora de 30% dos proventos de um dos sócios, aguardando a resposta do INSS a respeito dos demais sócios. É isso aí, acabou aí, doutor? Tá bom? Beleza, só que antes de iniciar, então, o Valtinho Oliveira deixa assim. Olá, boa tarde a todos. Olá, Valtinho, boa tarde. E diretor José Hilton. Quero saber se tem no nosso acordo coletivo uma cláusula que garante o pagamento das verbas rescisórias em caso de a empresa não cumprir com uma obrigação rescisória. Isso aí. Então, no acordo, vamos voltar, né, até o momento jurídico. O acordo é uma negociação firmada entre o sindicato e uma empresa específica, né? Talvez ele queria dizer convenção coletiva, que ela é aplicada a toda a categoria de forma generalizada, né? Mas o que acontece? Essa questão de penalidade em casos de atraso ou falta de pagamento de verbas rescisórias, isso já está regulado pela CLT, no artigo 477. Então, diz lá o parágrafo 6º desse artigo, que a empresa tem um prazo de 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias sob pena de multa. E esse prazo começa quando? A partir do término do contrato. Então, no mesmo artigo tem o parágrafo 8º, que traz, então, o valor dessa dívida. Não um valor, mas um parâmetro para cálculo. Então, o valor da multa corresponde a um salário do trabalhador. Então, a partir do momento que ele recebeu a notificação, o aviso, né? Assinou o aviso. Conta 10 dias para frente, no 11º dia não recebeu, já tem direito à multa do 477. Exato, equivalente a um salário mensal. Então é isso. Então a convenção ela não trata sobre essa matéria porque essa matéria já está regulada pela própria CLT e já traz essa penalidade em caso de atraso ou falta de pagamento do verbas rescisório. Tá bom? Respondeu aí, Valtinho? Beleza. Kleber Almeida, ainda estamos no momento jurídico. Kleber Almeida perguntando assim, queria saber sobre o respeito do processo da Produman. Então, Produman é ação individual, né? Então, cada trabalhador tem o seu processo. Então, eu oriento o seu Kleber, né? Isso. Tudo bem? Boa tarde, seu Kleber. Então, eu te oriento a entrar em contato com o departamento jurídico através do telefone 3658-9930. Lá, quem vai atender será o funcionário Guilherme. Então, ele vai consultar o seu processo do sistema lá da Justiça do Trabalho e vai passar um andamento especificamente do seu processo, tá bom? Porque aqui o que eu tenho são os andamentos das ações coletivas, o que difere da sua situação, tá bom? Fechando aqui, a Ana Lúcia. Vai tentar depois, deixa assim. 170 a MIP, né? Saída em fevereiro. Tá. Boa tarde, senhora Ana Lúcia, né? Ana Lúcia. Boa tarde. Para fechar. Contrato 170, saída em Fevereiro. fevereiro. 170, saída em fevereiro. Tá aqui.
Então, também, esse processo se refere à falta de pagamento de verbas decisórias. Então, vou passar o andamento aqui. No dia 29 de maio de 2025, tivemos a audiência onde o representante da MIP não compareceu, estando presentes o sindicato, advogado da MIP e Petrobras. Não houve proposta de acordo. Tomou-se, né, a juíza então tomou os depoimentos das partes. Então, devemos então aguardar os prazos processuais de razões finais. Após, haverá então encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho para emitir então o parecer. E depois o processo será concluído para a juíza proferir a sentença. É isso aí. Agora, momento sorteio, não é isso, Léo? Isso, mas antes, enquete, doutor Hernandes. Mais uma enquete. Tá, então eu vou relembrar a nossa enquete do dia. E é a seguinte pergunta: você gostaria de participar de nosso ciclo de depoimentos junto ao Sitcom? Responda sim ou não. Então, essa é a condição, inclusive, para participar. Que aí chegamos até no momento já do encerramento, né? Era só isso para lembrar. Isso. E como é que ficou o resultado? O resultado da enquete, tivemos 11 votos. 11 votos. 11 votos. Bom. 10 dizendo que sim, que concorda em participar. E um voto não. Não, né? Tá? Então, a maioria foi no sentido de sim, de haver. Participam do ciclo de depoimento do Sitcom. Né? Ótimo, ótimo. Então também temos, para dar o retorno, né? Chegamos no momento do sorteio. Agradecer a todos aí que participaram, né? Isso. Temos aqui 11 participantes para o sorteio, que cumpriram as regras, né? Isso aí. Participaram da enquete, Só essas pessoas que curtiram vão ter direito a participar do ao sorteio. óculos. Ao E óculos. tivemos uma pergunta relacionada ao sorteio do Sidney Fernandes. Isso. Eu acho que se poderia mudar o óculos, mas esse foi um brinde que a Ótica Lana deu, né? É. Então seria esse o brinde de hoje. É um óculos de sol masculino e um feminino também, querido. Bom, masculino eu vou colocar o feminino Isso aí. aí. Não sei se o diretor vai testar aí, mas O ganhador aí vai ficar com ciúme que óculos você aqui tá bonito. já está tirando a casquinha do óculos do ganhador aí. Ó. Esse aqui é óculos feminino, bonitão também. aí, para dar para namorada aí, ó. No dia de Quem hoje, ganhar pode aí, vir presente. até o sindicato Presente pro para namorado. retirar Isso hoje aí. para presentear Isso a aí, ó. esposa, né, ou a namorada, Então, vamos ainda lá. hoje. Bonitão, na caixinha, Isso. tudo organizadinho, bonitinho aqui. Belo presente aí, quem ganhar dá para namorado, se for a mulher dá para o namorado, né? O óculos masculino. Tem um masculino e um feminino. Isso aí. E aí só lembrando, né, que o Dr. Hernandes, o diretor Zé, vai sortear agora. Vamos ver Tem isso. aí até 15 segundos pro pessoal se manifestar aí com ganhei no grupo, né, Dr. Hernandes? Exatamente. Vamos lá, posso? Pode. Saiu o primeiro número aqui, ó. Coincidência 11, número 11. 11. 11 participantes, número 11. É o Sidney Fernandes. Ih, ó. Fernandes, Sidney parabéns. Fernandes. Dá ok aí, Tá ganhei. sempre presente. Para poder levar o óculos. Mas aí qual sorteado. foi o primeiro óculos? Masculino ou O feminino? masculino primeiro. Masculino. Né? Então. Agora o Masculino. próximo vai vir o feminino. Então o primeiro sorteio foi Sidney Fernandes. Aí lembrando aí 11 segundos, né, Dr. Hernandes? Exatamente. É a regra. Exatamente. Podemos já sortear o segundo? Aí é com vocês. Isso, Então, pode já sortear o segundo. Agora o óculos, né? Feminino. O Sidney Fernandes perdeu ou não? até Não, agora, não. até o momento, ainda não deu aqui o ganhei. Vamos sortear o próximo, que é o tempo de Tá, ele então vamos lá, responder. vamos lá. O próximo agora é o óculos feminino. Óculos feminino agora. Quem tiver aí na live aí, preste atenção. O número que vai sair pode ser o seu. Dá pra Vamos lá. namorada, esposa. Presente do dia do namorado, um belo óculos feminino aí. 02. 0202. Ó, o Sidney Fernandes já deixou, confirmou. Pronto, Já parabéns. ganhei. Parabéns, Ah, Sidney aí. Ganhou um Então, presente aí. o óculos masculino já foi. Já foi. Sidney Fernandes. Maravilha. Isso, parabéns, seu aí, Sidney. Boa tarde, sempre presente, tem que comparecer. aqui. 2, bolinha 2, o óculos feminino foi o companheiro Clésio Faria. Ô, Clésio, aí, ganhou. Opa, Clésio. desculpa, Clésio Isaac. Clésio Isaac. Vamos lá. Bota ganhei aí, Clésio, para poder confirmar aí o belo óculos feminino aí. Dá pra namorada, Dá esposa. pra sua namorada, esposa, é isso aí. Isso aí. Valeu? Vamos dar um tempinho aí. Enquanto isso, A Clésio Faria. Clésio Faria, dá um ganho aí para poder a gente
botar o ok aqui, né? Confirmar o... Isso. Precisar e agradecer a todos aí que participaram, comentário, participaram da Clésio enquete. Faria até agora ainda nada, né? Ainda não? Então, podemos então contar de 11 segundos? Passar para o próximo. Vai perder a vez, Clésio. Vou botar aqui. Contar aí, ó. Nada? Então, iniciamos a contagem aqui. Doutora Karina aí presente assistindo a Ô, live aí. doutora ó. Karina, que honra, doutora. 11 Karina- segundos ainda. doutora O Karina. pessoal já tá pedindo passa. Passa Ah, mais. 11 segundos, então. Perdeu, passa. Clésio de Faria. Então vamos pro Para próximo. passar os 11 segundos. Perdeu. Já era. Perdeu o presente para dar para namorada aí, perdeu. Vamos ver quem é o Perdeu a próximo. vez. Vamos ver quem é o próximo sortudo aí, é o 09. 09. Aí o Clésio de Faria passou, só chegou agora, mas aí a gente já tinha contado, né, Isso, doutora? é, Então ele contei. rodou, demorou demais. É. Botei aqui do cronômetro. Tem que ser inclusive. rápido. Ah, tá. E o 9 foi? Foi 9, né? 09. O 9 foi Renata Andrade. Renata Andrade. Olha aí, Renata. Então ganhei aí, Renata. Presente do Dia dos Namorados aí, ó. Renata Da Rádio Andrade. Somar Santicom. Renata Andrade foi a vencedora, que é o número 9. Renata, a Renata foi no banheiro, vai perder a vez também. Aí, Renata. Então, posso contar aqui? Vamos marcar mais um 2 aí, vamos ver. Posso dar início? à contagem? Renata, nada. Vamos lá. Marca aí, doutor Renato. Senão... Ó, só o Clésio de Faria tá perdendo aí, perguntando se perdi. Só explica ele da regra, né, doutor Renato? É, Ele exatamente. demorou a responder. Isso, inclusive tem um tempo, né, para poder responder. E aí eu coloquei até no cronômetro e parei em 14 segundos, né? Mas a regra é a de gente faz apenas o sorteio. 11 segundos, vou até A colocar gente faz aqui. o sorteio aqui. Então a pessoa tem que estar ligadinha aí do outro lado da tela. Saiu Ó, o teu nome, não botou ok, perdeu. A ela. Renata, Passa. ela tá comentando aí, vamos que vamos, roda a gente, mas ela ganhou e tá esquecendo de botar o ganhei. Parabéns aí então, Renato. O óculos é seu, é só procurar aqui a gente. Ela tá presente aí na ou live. buscar. Só deixa né? eu ganhei, Renata. Ela tá aí se inscrevendo, mas nem pegou que foi ela que foi sorteada. Coloca Número aí. 9. Número 9, Renata. Coloca aí, Renata. Agora deixou eu. Ó, Tô aqui. Show, Renata. É isso, parabéns. Feliz dia do Então, namorado ganhou esse- aí. Então do os óculos vencedores foi a Renata Isso. e o Sidney Fernandes. Ainda vai a caixa aqui também. bem Parabéns, bonitinho um também. belo óculos aí, fornecido aí, doado pela Ótica Alana. Escalando. O dia dos namorados, um presente aí, já para antecipar da Rádio Somar Santicom. Então, os Beleza? óculos estão disponíveis. Quem puder pode passar aqui no sindicato Pode vir para aqui no sindicato. fazer a retirada. O Sidney Fernandes falou que retira na Reduc. Pronto. Só segunda-feira agora, porque amanhã é sexta-feira feriado. Feriado. Pronto. Só na segunda-feira. E Tá, e a Renata falou que vem buscar aqui na série. Pronto. Então, a Renata vem buscar na sede e o Sidney pega na segunda-feira no caminhão de som, lá no estacionamento da Reduc. Valeu, Sidney. Parabéns para os dois aí, os dois ganhadores. Parabéns. E agora, Léo, Tá, vamos lá. Vamos- Vamos só ler algumas Tem alguma interações coisa aí? aqui, que ainda tem, ó. Beleza. Temos aqui, ó, o companheiro Alfredo Eudivan. Ele estava assim perguntando, lê minha pergunta. Mas só é deixar aí pro companheiro que agora a gente separou o programa por blocos, né, doutor Renato? Isso, exatamente. Então aí só responde ele que a pergunta dele entra de acordo com o bloco, Com né? bloco, isso, tá certo. Até para ficar mais organizado, né? passou aquela vez ali, fica para a próxima programação. Então, É isso? até lê como que tá o roteiro, Daniel? Como que funciona os Isso, blocos, né? por exemplo, a gente foi feita uma organização, né? Até para ficar mais interativo, né? E aí, ao meio-dia tem a abertura, meio-dia e 5 vem a enquete do dia, meio-dia e 15 notícias dos setores, meio-dia e 20 vem o debate do dia, ou seja, falamos sobre um tema, meio-dia e 40 vem o momento jurídico, meio-dia e 50 o sorteio do dia e a final da enquete do dia. E às 13 horas vem o encerramento.
Então, esse aí, o cronograma aí a gente até ultrapassou um pouquinho, né? Mas da live. isso não tem nenhum problema, não vemos nenhum problema. Né? Aí tivemos aqui algumas interações. Temos aqui a Alexandra Oliveira, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Alexandra. Temos a Damares Medeiros também, desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, senhora Damares. Boa tarde a todos aí. Temos aqui o pessoal que falando que queria participar da enquete, né? Opa, Temos aqui legal. Jonathan Senna também, desejando uma boa tarde a todos. A Ana Lúcia, agradecendo os diretores pelas informações, né, que foi esclarecido. Boa tarde, Ana Boa Lúcia, tarde. Jonathan, boa Temos tarde aqui aí. a doutora Sejam Karina bem-vindos. também, que entrou aí no final. Doutora Karina, sempre uma honra eu estar, né? era para estar aqui presente aqui, mas devido aos compromissos dela aí, né? Hoje não pôde estar, mas próximas programações ela vai estar aqui com a gente, se Deus quiser. Boa tarde, doutora Um grande Karina. abraço, feliz dia do namorado aí, doutora Karina. Boa tarde, boa Ela tarde. deixou assim também, melhor sindicato do Brasil. Obrigado. obrigado. Aí só respondendo também de novo o Clésio, né? Que soltou o nome dele. Então o doutor Hernandes aguardou. É isso aí. O doutor Hernandes pulou a vez. Quando justamente pulou a vez que encerrou, ele foi lá e deu o show. Aí mas ele até comentou já aí de tinha novo, mas aí já sorteado. tinha. Mas, é seu só Clésio, passando só para, assim, esclarecer. para salientar, né, que toda live nós temos o sorteio, tá? Infelizmente aí houve um pequeno atraso aí na resposta, mas na semana que vem nós vamos também fazer outro sorteio. Pode ser um outro objeto, pode ser também um óculos novamente. Então, não fique desanimado, não é só participar toda quinta-feira da live e o senhor poderá também ser contemplado. Ficar aí. ligadinho lá, toda vez que sair teu nome já dá, eu ganhei, porque senão perde a vez. A gente dá aquele prazozinho, depois coloca no cronômetro, 11 segundos, o cara não colocou o que, passa a vez pro outro. Exatamente. Infelizmente hoje Não fica triste não, mas toda live vai ter sorteio, o senhor, com certeza em alguma delas o senhor vai ser contemplado também, tá? Fica Em nome de tranquilo. Jesus. Márcio Reis aqui, ó, finalizando, né? Desejando uma boa tarde. Temos, por último aqui, a Renata, falando que não vai perder, ela vem buscar o prêmio dela. É isso, já está disponível, pode tirar hoje. É isso aí. Só E vem o buscar quem? Sidney aqui, ó, deixou aqui, doutor Hernandes, pode tirar mais casquinha, que você estava usando o óculos do Sidney. Rapaz, Aí, olha, caiu bem aqui no meu rosto, hein? Ficou legal. É isso aí. Fechou? Encerrou? Doutor, Então, gente, as considerações finais aí pra galera. quero agradecer, né, a presença de todos, tá? Tenhamos aí uma abençoada quinta-feira, feliz dia dos namorados aí, né? Um dia ótimo aí para levar a esposa, né, para um jantar, né, um jantar romântico, né? Toda mulher gosta, né, desse presente, não é isso? Então é isso aí, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana também, um ótimo feriado aí para alguns, né? Já que o feriado é em Caxias e em outros municípios. Tá bom? Até a próxima live. Tchau, tchau. Boa tarde a todos aí, Deus abençoe. Bom feriado para todos. Feliz dia dos namorados, namoradas. E o Papai do Céu nos abençoe. Até a próxima programação aí, se Deus quiser. Abraço.